Olá, tudo bem? Aqui é o Vinícius Martínez e hoje conto com a presença do Frei Claudiano. Frei Claudiano, sua bênção. Deus abençoe, Vinícius. Um prazer estar com você, com vocês, né? Que acompanham o Vinícius e agora também me acompanha. O Vinícius também, que acompanha o meu trabalho e eu tenho visto um pouco o que ele faz. E é interessante ver os jovens animados na evangelização, na busca da verdade. E quem encontra a verdade não quer ficar para si, quer falar para os outros. Então, parabenizo também o seu trabalho. Muito obrigado, Frei. Então, obviamente que como vamos seguir naquele formato de entrevista, vou fazer a primeira pergunta para o senhor, se consiste em dizer por que o senhor se tornou um sacerdote na Ordem dos Carmelitas Descalços? Eu me tornei carmelita descalço por causa de Deus, porque Deus dá os sinais, né? E esses sinais foi assim, um grande sinal, as monjas carmelitas descalças de Propiá, Sergipe. Meu primeiro encontro vocacional no ano de 1998, participei no Carmelo das Monjas Descalças. E ali eu tive vontade de ser carmelita, não entrei para o Carmelo, continuei vocacionado da diocese, fui para uma congregação chamada Joselito de Cristo, mas lá eu sempre senti uma inquietude querendo ser carmelita, mas não queria ser um monge como as monjas. E aí depois eu fiz uma novena a Santa Teresinha do Menino Jesus, novena das Rosas, e pedindo um sinal a Teresinha. Se ela me desse o sinal, eu sairia daquele seminário e iria para o Carmelo. Eu sairia do seminário, mas se ela me desse a garantia que eu entrasse no Carmelo. E assim eu ganhei a rosa, a alegria, morei em São Roque, sou o último que fiz seminário menor e estudei o ensino médio no Carmelo. Me tornei carmelita também por causa de Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela é padroeira das vocações e da minha vocação. É minha irmã e somos íntimos, eu chamo de Santa Tequinha. Tá? Muito bem. Bom, agora uma pergunta do contexto histórico de como surgiu a Ordem dos Carmelitas Descalços. Contar um pouco sobre a história do desenvolvimento da ordem religiosa. Antes de chegar ao Carmelo Descalço, temos que lembrar do Carmelo, do Monte Carmelo, que no tempo das Cruzadas, os cruzados foram um grupo, né, que estava em defesa da Terra Santa, de Jerusalém, melhor, e voltando, eles não foram embora, eles se estabeleceram no Monte Carmelo, isso século XII, né, cerca do século XII, e aquele grupo de eremitas, não eram monges, eram eremitas, tanto que atendia também o povo. Dali surgiram outros, vamos dizer, mosteiros ao redor do monte, uns 11, 12. Mas, séculos depois, eles foram expulsos do Monte Carmelo pelos muçulmanos. E aqueles que permaneceram foram mortos, foram mártires. O Carmelo, então, vai para a Europa e lá tem São Simão Stock, creio que nós vamos falar daqui a pouco do escapulário. E no século XVI, no Renascimento, tem uma grande santa, uma grande monja, Teresa de Ávila, Santa Teresa de Ávila, que estava num mosteiro chamado Mosteiro da Encarnação, eu conheci, tinha quase 200 monjas dentro do mosteiro, é muita gente, né? Muita gente para conviver. E Santa Teresa sentiu uma inquietude porque viu que ali não estavam vivendo verdadeiramente o espírito da vida religiosa, da igreja. E também estamos no contexto da implementação do Concílio de Trento, mas antes da implementação dos decretos, Teresa de Ávila, em 1562, o primeiro mosteiro das monjas em Ávila, chamado Carmelo de São José. E em 68, aí ela já consegue fundar, com São João da Cruz e outros frades, o frade Antônio de Herédia, o primeiro convento dos frades também. Então, os frades são pensados para cuidar das monjas, mas também para revivificar esse carisma
que para Santa Teresa não estava andando muito bem. E aí surge o Carmelo Descalço, num contexto do Renascimento. Qual é o contexto do Renascimento? Reforma Protestante, 500 anos. Santa Teresa de Ávila não celebraria 500 anos de Reforma Protestante. Teresa de Ávila, ela teve uma visão do inferno, você sabe como surge o carisma, né? Ela estava muito preocupada com a Reforma Protestante, tinha notícias de que a Eucaristia estava sendo jogada fora, banalizada, pisoteada. Tocou muito Teresa d'Ávila. Então, nessa visão do inferno que ela teve, ela decidiu viver profundamente a regra, as constituições. Mas depois alguém sugeriu para ela, que tal estender para outras pessoas? E aí surge a reforma do Carmelo, também por causa da reforma protestante, porque ela teve a visão do inferno. Claro que essa visão não foi só por causa da reforma, mas também ela pensava nesse novo mundo que estava sendo descoberto, inclusive os irmãos dela vieram, né, para as Américas, e ela pensava ainda nos infiéis, naqueles que não tinham sido batizados, e queria viver perfeitamente a regra, rezar pela igreja, rezar pela conversão dos infiéis, rezar pelos pregadores, para que de fato conseguisse levar a defesa da tradição. E por isso Teresa d'Ávila funda o Carmelo. Ótimo. Frei, uma pergunta que muitos fazem para mim, mas às vezes nem sei como responder, porque de fato é uma pergunta difícil, mas acredito que o senhor possa ajudar, que é o seguinte: como que uma pessoa faz para ela saber se ela tem a vocação para vocação religiosa, né? Porque realmente muitas pessoas perguntam isso para mim e eu fico com receio de falar, né? Porque eu não quero dar um conselho imprudente para uma pessoa. Então, o que o senhor poderia dizer assim para falar para uma pessoa que se ela tem ou não tem a vocação para ser religiosa? Primeiro de tudo, Vinícius, é bom que se tenha uma direção espiritual. Primeiro de tudo seria uma vida de oração. Esse é o primeiro de tudo, né? Uma vida de oração, e uma vida sacramental. Quer dizer, como alguém pode se descobrir que tem vocação para a vida religiosa, mas que nunca confessa, que não vai à missa, né? É claro, Deus pode chamar a pessoa para a vida religiosa e, ao mesmo tempo, chamar para esse processo de conversão. Mas, olha, para descobrir, é preciso entrar na igreja, participar da igreja e se apaixonar pela igreja. Porque alguém que não é apaixonado pela igreja, como pode também se apaixonar pela vida religiosa? Bom, essa descoberta, ela é muito pessoal, mas há sinais, né? Deus, ele deu o carisma para um fundador, mas chama muitos para esse carisma. Como é que eu posso dizer que eu tenho vocação para ser diocesano, mas não tenho vocação para ser beneditino? Ora, se tiver dúvida, deve-se fazer um processo, e se continuar com dúvida, deve entrar no seminário ou nos beneditinos para ver, né? Porque ali não é definitivo. Entrar para o Carmelo não significa definitivo, e por isso que tem as etapas iniciais. Aqui no Carmelo tem o aspirantado, o postulantado, o noviciado, o discernimento. O discernimento, ele não é só feito fora, em casa, na vida em comunidade, na igreja. Não, assim, na igreja falam na paróquia, mas o discernimento, ele continua quando a pessoa entra. E já não é só um discernimento que eu faço sozinho, porque eu não tinha o direito de ser carmelita, né? Então havia os formadores, assim também como eu não tinha o direito de ser padre. Quer dizer, existem também aqueles que estão me acompanhando. E se num dado momento, mesmo tendo certeza da minha vocação, e aqueles disserem, não, sua vocação não é aqui, aí você pode dizer, foi isso, foi aquilo outro, e esquecemos que a vontade de Deus nós vamos descobrindo também mediada pelos outros. Então, eu necessito também do outro para descobrir a minha vocação. Alguém pode dizer, não, eu tenho vocação para padre, mas nunca conseguirá ser ordenado.
Não significa que ela não tinha autonomia. É porque eu não posso me dar o direito de ser. Porque se fosse para me dar o direito de ser, tem gente que quer se dar o direito de ser padre, depois o direito de ser bispo, o direito de ser cardeal, o direito de ser papa. Ora, aí tem um tanto de igrejas, não sei como é que se chama, né? Que o povo está se vestindo de bispo, disso, daquilo, outro, é porque estão se dando o direito de ser, mas não tem vocação. Ótimo. Né? Porque tem gente que está assim, se vestindo assim. É verdade. Agora, Frei, eu queria que o senhor pudesse sintetizar, assim, de uma maneira breve, em que se consiste a espiritualidade carmelita, né? Tendo como base aqui na espiritualidade da Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus, São João da Cruz. O que seria a síntese da espiritualidade carmelita? Olha, no Brasão do Carmelo, não tenho aqui para mostrar para você, tem uma frase que está assim, meditar, eu morro de zelo pela lei do Senhor. Veja, eu me consumo de zelo pela lei do Senhor. A lei do Senhor, quem é a lei do Senhor? É o próprio nosso Senhor, né? Ele é a lei. Ele é a norma suprema, deve ser a nossa norma suprema. Então, mas para isso eu preciso meditar a palavra para saber viver. Então, meditar as Sagradas Escrituras. Mas meditar as Sagradas Escrituras, eu chego lá ao ponto. Então, o Carmelo, ele nasce no Monte Carmelo, nasce no Monte Bíblico, uma inspiração bíblica. Então, tem que ter essa afinidade, o amor à palavra de Deus. Mas a palavra de Deus guiada pelo Espírito Santo. Porque eu não posso dizer uma palavra de Deus de minhas intuições próprias, não seria protestante. Não, ela tem que ser guiada pelo magistério. O Carmelo, se fala de carisma, assim, se fala do Carmelo descalço, então você ler a palavra de Deus não como um curioso, mas para conversar com Deus, né? Conversar com Deus. O Carmelo tem uma palavra, se for dizer, qual seria uma palavra para resumir Santa Teresa de Ávila? Resumir São João da Cruz, noite escura. Resumir Santa Teresinha, o caminho do amor. Então você junta isso, o sofrimento, não é um sofrimento mundano, mas um sofrimento místico, depois a oração, o caminho do amor. Isso resume, se é que é um resumo, né, da espiritualidade do Carmelo. Você não pode dizer que é carmelita, mas que não gosta de rezar. Quer dizer, gostar é uma coisa, mas é assumir a fé, né? Tantas vezes que as pessoas rezam, mas não sentem gosto nenhum. Não significa que não esteja rezando. Quer dizer, São João da Cruz diz que a oração talvez esteja sendo maior ainda quando nós não sentimos gosto algum, porque não estamos rezando pelo gosto, nós estamos rezando pela fé. Isso é noite. Então, o carisma se resume na oração, mas uma oração guiada pelos santos do Carmelo, o Espírito Santo, claro, e sempre auxiliada pela Igreja. Falar de carisma do Carmelo é muito amplo, mas a palavra, não existe o Carmelo se não tivesse os santos, não é? Então, a gente tem que olhar para os santos e uma palavra que significa cada santo. Por exemplo, Elizabeth da Trindade, que vamos celebrar dia 8 já, Elizabeth da Trindade, 8 de novembro, Elizabeth da Trindade, a palavra seria interioridade. O Carmelo não é aquele que só olha para fora para encontrar Deus, mas primeiro você encontra Deus dentro de si. Né? Sabe que Santa Teresa de Ávila me impressiona muito, e cada vez que leio Santa Teresa de Ávila fico apaixonado por ela, sobre o autoconhecimento. Sabe que a base da vida espiritual está no autoconhecimento, mas não é um autoconhecimento freudiano, não. Veja bem, eu não quero fazer uma aula sobre isso. Um autoconhecimento e a oração. Veja, o que é o autoconhecimento? O autoconhecimento é ter humildade, é caminhar na verdade, descobrir, saber das minhas fraquezas, mas eu não só sei das minhas fraquezas, mas sei da grande força, da infinitude que está dentro de mim, que não são as minhas potencialidades, assim, essa infinitude é Deus que está em mim. E Teresa de Ávila, ela se descobriu com assombro de que Deus estava dentro dela.
Olha, o autoconhecimento nos leva a Deus. Ele está em mim. Então eu vou cuidar de mim, vou cuidar da minha alma, vou cuidar de tudo que Deus me deu, porque Ele também está em mim, ou seja, Ele não me desprezou. Então, mesmo que eu me descubra tão frágil, eu sei dessa grandeza, quer dizer, a grandeza e Elizabeth a Trindade, o céu está em mim. Mas o céu é Deus, em minha alma Ele está. Então, isso é maravilhoso, isso tem a oração, né? Que também tem as suas bases que a gente pode tratar outro dia. Acho que falei demais, mas tá bom. Não, ficou muito bom. É que nem quando eu li realmente assim o Castelo Interior, né, as moradas da Santa Teresa d'Ávila, foi boom, foi maravilhoso. O conceito das moradas, né, que diz que lá no sétima morada está a Santíssima Trindade, né, é magnífico, é lindo aquilo. É um livro que eu recomendo para todo mundo ler, é uma obra-prima, Santa Teresa d'Ávila, é lindo, eu não tenho o que mais falar, é incrível esse livro. Deus está em nós. Exatamente. Frei, aproveitando um gancho, né, sobre o negócio da vocação e da vida de oração, como sacerdote, o que o senhor pode dizer para nós para termos uma vida espiritual melhor, né? Porque, bem sabemos, eu mesmo admito que, por vezes, eu tenho uma vida espiritual medíocre, não como eu gostaria de ter. Por mais que eu saiba que eu precise melhorar nesse quesito, eu não consigo ter aquela disposição para adentrar mesmo na vida espiritual. Então, o que o senhor poderia falar para que a gente, todo mundo que esteja na mesma situação que eu, de ter essa dificuldade de realmente ter uma vida de oração constante, de rezar o terço, de realmente ter uma vida ativa na espiritualidade, o que o senhor poderia nos recomendar? Olha, nosso Senhor, Ele nos ensinou a fazer jejum, a dar esmola e a oração. São três elementos importantes para a vida espiritual. Mas veja, tantas pessoas fazem jejum, esmola e oração como carnais, né? Como carnais. Então, são três elementos importantes para uma vida espiritual: o jejum, esmola e oração. O que seria o jejum? O jejum é essa comunhão comigo mesmo, esmola a comunhão com o outro, e a oração, a comunhão com Deus. Então, é a busca da comunhão. Quando você faz o jejum, se dá conta de tantas criaturas que você alimenta a sua vida. Então, você sente um vazio grande no jejum. O vazio de quem? Né? Então, é o momento de eu dizer, eu estou me esvaziando de quem? Tantas vezes estou me esvaziando de Deus. Então, para você ter vida espiritual, você precisa ter exame de consciência. Como o bicho não faz exame de consciência. A exame de consciência ela é necessária para avançar na vida espiritual. Tá? Para avançar na vida espiritual. Com o relacionamento comigo mesmo, com Deus e com o próximo. Preciso fazer esse exame. Veja, mas não existe vida espiritual, absolutamente não existe vida espiritual sem vida teologal. Né? A vida teologal é vida espiritual. Uma vida de fé, de esperança e de amor. A vida de fé, Vinícius, quando nós nos apaixonamos por Deus, apaixonamos pela Eucaristia, vamos ao sacrário, tantas vezes nos emocionamos. Mas há um momento que a emoção acaba. E as pessoas dizem, nossa, minha vida espiritual acabou. Não. Porque vida espiritual não é vida carnal. A vida espiritual vamos dizer, a reorganização da pessoa. É esse processo de chegar às terceiras moradas que nós chegamos com nossas forças. Né? Esse processo de subir o monte, o caminho do nada. Para se ter uma vida espiritual, você vai precisar acreditar que há um céu, que há. Porque Santa Teresinha, ela passou por uma experiência terrível desde a infância.
ela tinha, não, na infância melhor, ela tinha sonhos, imaginava os anjos, tudo. E depois todo esse fervor dela acabou, sabia? Acabou. Mas ela dizia, eu tenho olhos de águia, coração e olhos de águia. É aquele passarinho que não tem nem pena para voar, mas tem olhos e coração de águia. Ou seja, o coração é o amor e os olhos a fé. Então, esse olhar que você olha para as nuvens e diz, o sol está a brilhar. Mesmo que eu não esteja vendo, eu sei que ele está a brilhar. Então, essa é uma vida espiritual, quer dizer, que vai além de todas as tentações e continua firme, acreditando. Um dia desse me escreveu um jovem dizendo, eu não me sinto mais amado por Deus. Eu digo, opa, peraí. Você pode estar vivendo um momento de provação. Aqueles que começam e que vão adiante, eles começam a ter provação. Espiritual é não parar nas provações, mas aproveitar as provações para crescer. Ter vida espiritual é não parar nas tentações, e mesmo se teve queda, levanta. Mas espiritual não é empurrar com a barriga, é diferente. Isso não é vida espiritual, isso é vida carnal. Tem gente que vive o que nós chamamos hoje de ateísmo prático, vive como se Deus não existisse, isso não é vida espiritual. Vida espiritual também não é empurrar com a barriga, mas vida espiritual é se descobrir frágil, mas descobrir também que é grande e que sou amado por Ele. Veja, isso é misericórdia, mas veja bem, se eu digo assim, eu sou amado por Deus, então tudo eu posso fazer porque vou ser perdoado mesmo. Não, isso já é uma consciência relaxada, isso é outra coisa. Então, não é bem assim. A misericórdia é que Deus nos resgata e que quer nos ver levantando. Quando eu me levanto por causa da misericórdia. E não interpretar a misericórdia como eu posso viver do jeito que eu estou porque vou ser perdoado. Não, não é bem assim. Tá? Porque a misericórdia, viver sob a misericórdia não é a mesma coisa que viver na casa da mãe Joana. É diferente. Então, quer ter vida espiritual? Vida séria. Tá? Séria. Seriedade no que você fala, seriedade no que você anda fazendo, seriedade na oração. Ter vida espiritual, primeira semana você reza bastante, reza, 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 reza. Segunda semana diz, oh, eu vou rezar só o mistério do texto. Na terceira semana você nem lembra mais que tem texto. E também começa a assistir a Rede Globo, começa a assistir novela, começa a assistir um tanto de coisa, entretenimento, e começa também a começar com a sua consciência relaxada, e começa a defender ideologia disso, ideologia daquilo outro. Não, aí você vai abandonando sua vida espiritual. A vida espiritual verdadeiramente canaliza o humano no céu. Né? Não é só canalizar o humano no sentido de reorganização dos afetos, um equilíbrio. A psicologia pode nos oferecer isso, mas eu não posso reduzir vida espiritual a acompanhamento psicológico, é muito pouco. Eu acho horrível quando você diz, eu faço acompanhamento psicológico, não quero mais fazer direção espiritual. Não, a direção espiritual, ela não dispensa acompanhamento psicológico. Tem gente que precisa, né? Mas a direção espiritual, ela não pode dispensar, não pode, o que nós não podemos dispensar é a direção espiritual. Tá? Tem gente que já não precisa mais conversar com o seu diretor todo mês, mas tem que conversar todo ano, né? Tem pessoas que chegaram a isso, mas há outros que precisam de 15 em 15 dias. É assim, estão desesperadas porque se descobrem assim e acham que é muito pecador, que não vai seguir adiante, que acha que deve deixar tudo, que não deveria ter vivido. Começa a inventar. Tem gente que inventa muita coisa assim. Então precisa de alguém para ajudá-lo a tirar esses impedimentos e ver Deus como misericórdia. Lembre-se, Deus como misericórdia não significa empurrar com a barriga ou transformar a sua vida numa casa da mãe Joana. Vida da misericórdia é eu me levantar sua força, porque nem sempre sentimos a força de Deus, porque sentir não está muito para quem é espiritual, não. Quem é espiritual, crê. Quem é espiritual não espera sentir, mas espera crer. Então, a vida de fé, de esperança e de amor. Teria muita coisa para falar, mas pode pensar numa outra aula. Quem sabe só sobre a vida espiritual. Perfeito. Frei Claudiano, para
completar essa pergunta, o que o senhor poderia dizer sobre o escrúpulo? Como detectá-lo e como combatê-lo? Veja, o escrúpulo aqui, a gente você tem que acompanhar pessoa por pessoa, mas o que vem a ser um escrúpulo? O escrúpulo talvez uma pessoa que ame muito a Deus, não é que ela não ama muito a Deus, ela ama muito a Deus. E começa em vez de olhar para Deus, ela começa a olhar as pequenas coisas na sua mente, né? E absolutiza isso. Por exemplo, tive um mau pensamento. Então, e diz, eu preciso confessar esse mau pensamento, né? Eu não vou comungar porque tive esse mau pensamento. Isso nós temos uma raiz jansenista. Lembremos que o Papa São Pio X, salvo engano aqui, em 1905, lançou um decreto, que há pouco tempo eu li, está ali, um decreto combatendo isso, né? Combatendo o jansenismo, que diz, você teve um pensamento, um mau pensamento, você não deve comungar. Ele diz, não, você deve comungar porque o pensamento não impede a comunhão. Pronto. Então, o escrúpulo é uma absolutização de uma coisa pequena que se torna muito grande para ela. Ou seja, então, o escrúpulo, na verdade, é um impedimento, um auto-impedimento de se encontrar com Deus. É um auto-impedimento de se encontrar com Deus. Para mim, é o resumo que eu faço do escrúpulo. Perfeito. Sintetizou muito bem o que é. Frei, até já de falar aqui já ficou animado. O que o senhor tem a dizer sobre a Nossa Senhora, a nossa Santíssima Mãe, a importância dela na nossa vida, né? Principalmente no caso do título dela de Nossa Senhora do Carmo, do qual também tenho grande devoção. Olha, Nossa Senhora no Carmelo, ela é mãe e irmã. Sabe por quê, irmã? Porque quando no Monte Carmelo fizeram as ermitas, não digo monge, não é monge, os eremitas estavam nas ermidas, eles também construíram uma para Nossa Senhora. Então Nossa Senhora estava muito próxima, né? Santa Teresinha do Menino Jesus escandaliza quando não explicada a frase dela. Ela diz que nós somos mais felizes do que Nossa Senhora. É forte, né? Mas por quê? Ela diz, porque Nossa Senhora não tinha uma Nossa Senhora para amar. Ou seja, eu sou tão feliz por amar Nossa Senhora. Então, isso é maravilhoso. Não é que Nossa Senhora era infeliz, não. Mas o que ela quis dizer é que nós somos muito felizes por amar Nossa Senhora. Nossa Senhora, a joia mais rara no meio de todas as criaturas que Deus possa ter criado. A mais rara. A joia mais bela. É a joia que brilha, não um brilho próprio, mas o brilho de Jesus. Deus. Você olhando para Nossa Senhora, você vê Deus, mas ela não é Deus. Né? Ela não é Deus. Mas se olhando para ela, você vê assim, a realização completa de um projeto de Deus. Deus tinha um projeto para nós. E nós olhamos para Nossa Senhora. Então, nós nos inspiramos olhando para ela. Olhando, você encontra o caminho. E não só o caminho, você encontra a esperança. A salvação, né? A esperança de passar todas as dores, de passar todas as dificuldades, todas as aventuras, de passar tudo. Então, Nossa Senhora é uma realização completa da criação. E Nossa Senhora é a nossa esperança. Por quê? Porque Jesus ressuscitou, Jesus é humano, mas Jesus não é criatura. Mas não é criatura, porque não foi criado, gerado, não criado. Dizemos no credo. Nossa Senhora é uma criatura ressuscitada. Minha Nossa Senhora, eu até falo essa expressão, isso é maravilhoso. Não, mas ela foi privada de todo o pecado e então quer dizer que ela não sofreu nenhuma dificuldade? Ora,
Eva também era imaculada, vamos dizer, ela não tinha mácula nenhuma, Adão também, e eles caíram. E Nossa Senhora é a nova Eva, por quê? Porque pisou a cabeça sobre a serpente. Eva se deixou levar pela serpente. Aqui nós vemos Judas como Eva, que se deixou levar, mas não só deixou que Satanás entrasse dentro dele e dominasse a sua vida, e sabemos o que aconteceu. Então, olhar para Nossa Senhora é ter muita esperança. Aqueles que olham para ela deve se apaixonar. Olhar para Nossa Senhora com preconceito. Tem gente que não ama Nossa Senhora. Vou contar uma história. Quando eu estava no avião, uma senhora veio para mim. Se o seu filho a abandonou, porque, porque alguém disse que bendito é o fruto que nasceu do ventre, uma coisa assim, né? E aí, nos seios que te amamentaram, e disse que o filho rejeitou. Ela estava lembrando essa passagem e rejeitou a sua mãe. Eu disse, como que rejeitou? Se tivesse rejeitado, não teria obedecido no primeiro sinal de transformar água em vinho, ele escutou a sua mãe, não teria escutado nem levado a sua mãe. Teria dito, sai daqui porque não faz parte do meu projeto. Nossa Senhora estava lá no pé da cruz, ele negou para João cuidar, porque uma viúva, né? Não tinha filhos, então foi cuidado por João. Então ele amava profundamente a sua mãe e amou tanto que ela ressuscitou, que é amor maior. Então, quem critica Nossa Senhora é porque não conhece. Precisa conhecer para amar. Precisa conhecer para amar. Mas conhecer a verdade. Conhecer a verdade. Tem gente que usa a bandeira para falar mal de Nossa Senhora. Eu acho isso horrível. Horrível. Eu não tenho como entrar em comunhão com aqueles, Senhora, porque não gostando da minha mãe, eu não me abro, não tem como. E falar mal da minha mãe é falar mal, mais do que falar mal de mim. Exatamente, que nem Frei. Eu era protestante antigamente, né? Tem 2 anos que eu me converti para o catolicismo. Como eu sempre falo, Maria Santíssima foi uma das grandes causas da minha conversão, né? Porque, embora eu tivesse uma vida ligada aos estudos, né? Porque eu estudei muito patrística, história da igreja, teologia, todos esses negócios, mas o que mais me deu aquela coisa de, nossa, o catolicismo é maravilhoso, é uma beleza, é incrível, é poder o quê? Olhar para o rosto, a face da Nossa Senhora e ver a verdade que está por via dela ali. Então, o que nem eu falo, a Nossa Senhora, ela nos move para Deus, e é o que aconteceu comigo. Ela que antes eu não entendia do porquê que as pessoas gostavam tanto dela, amavam tanto ela, fui pego por ela, fui pescado pela Nossa Senhora, e agora, cada dia que passa, eu amo ela cada vez mais. É incrível, como não amar Nossa Senhora, né? E agora, continuando sobre Nossa Senhora, chegou num dos pontos que eu queria chegar, que é o escapulário, um dos grandes presentes de Nossa Senhora, Frei. Inclusive, tenho aqui o meu escapulário, né, o lindo escapulário, e eu gostaria de fazer as perguntas que Esse fazem. é Vejo. muito grande. Lindo, lindo, muito lindo. Perguntas que são muito comuns, né, que as pessoas fazem. Qual que é a importância do escapulário? Né? O que é, na verdade, o escapulário? Os erros que são cometidos pelas pessoas que usam o escapulário e as recomendações que são feitas, né, para o uso do escapulário. Então, se eu sintetizar sobre o escapulário, esse grande presente que a Nossa Senhora nos deu. Olha, o escapulário, ele é mais antigo do que a aparição de Nossa Senhora. O escapulário enquanto plano, tá? Porque Nossa Senhora aparece então, com estoque, porque a ordem estava sendo muito perseguida, não sabia quem era o fundador da ordem. Então Nossa Senhora aparece
ele implora a Nossa Senhora, e Nossa Senhora dá o escapulário como um sinal de proteção. É uma proteção da ordem, né? E eles também serão protegidos, tá? E vão ser protegidos do inferno. Tempos depois, Nossa Senhora também vai aparecer para um cardeal que se torna Papa, dando o privilégio sabatino, dizendo que aqueles que morreram no escapulário, no próximo sábado, céu. No tempo da modernidade e pós-modernidade, o problema é que nós vemos uma limpeza do sagrado. Tá? Começa a jogar fora um tanto de coisa. Isto é, começamos a nos mundanizar do escapulário, que há um avental. Não, veja, ele era um avental. É um avental, sim. Mas Nossa Senhora, quando dá o escapulário do Carmelita, ele ganha uma qualidade, porque é um presente de Nossa Senhora. Porque antes ele era usado como quê? É para você usar como avental para lavar prato, né? Hoje, se você vê uma monja ou um frade, ele não senta sobre o escapulário, em sinal de respeito a Nossa Senhora. Tá? Então, o escapulário, as pessoas começaram a usar como amuleto, ou se não, usando o escapulário, já estou livre do inferno e do purgatório. Ora, peraí. Para usar o escapulário, você precisa ter seriedade. Primeiro de tudo, não é você que se coloca, é alguém que impõe o escapulário. Sem imposição, você tem uma obrigação. Obrigação de confessar seus pecados, porque o escapulário é uma espécie de indulgência permanente, né? Você usa o escapulário, mas como eu posso me livrar do inferno se eu levei uma vida toda desenfreada, colocando a minha esperança no escapulário, como se fosse um elemento mágico? Não é elemento mágico. Quer dizer, existe uma união da minha busca pela santidade e do escapulário, né? O escapulário. Agora, aconteceu milagres com o escapulário? Sim, aconteceu milagre, porque agora não é que vai acontecer com todo mundo. Você está com o escapulário, toma uma queda e diz não morreu porque estava com o escapulário, ou pegou fogo, não morreu porque estava com o escapulário. Milagres podem acontecer, né? Milagres podem acontecer como já aconteceram, não podemos negar. Mas não deve ser essa a primeira finalidade de eu me livrar desses perigos. Mas qual é o maior perigo que podemos ter na vida? Perder a salvação. Então, é um auxílio à nossa salvação. Não é algo principal da nossa salvação, mas é um auxílio da nossa salvação. É Nossa Senhora nos livrando dos malditos. Nossa Senhora nos livrando, inclusive, do purgatório. Olha que maravilha. Agora, para isso, é uma espécie de indulgência, Vinícius, tá? Mas para você ter essa indulgência, você precisa também ter outras obrigações. Então, como é que eu dizia na Festa Nacional do Carmo, tem gente que usa o escapulário, mas quando chega na Sexta-feira Santa, está lá o churrasco em casa. Então, não existe nenhum sacrifício. Não é o escapulário que vai te livrar, né? Não é bem assim. Não é bem assim. Então, seria amplo esse. Eu, inclusive, fiz uma aula sobre o escapulário. Mas que você quiser perguntar mais, estou aqui. Exatamente. É que nem aquela mentalidade que as pessoas elas querem direito a algo, mas não querem ter deveres, né? Pronto, você... Porque o escapulário, quando eu coloco ele em mim, eu estou dizendo à minha senhora que eu estou com um compromisso com ela. Isso. E com Deus. Então, e eu tenho de cumpri-lo. Para eu quê? Receber a dignidade de ter o que ela prometeu a nós. Agora, né, eu colocar e já ficar exigindo, né, é um absurdo isso. Muitas pessoas fazem isso, infelizmente. Escapulário é um presente de Nossa Senhora, mas não é um presentinho, tipo um quadrinho que você pendura no pescoço, não. É um presentinho que tem uma promessa que se cumpre. Mas para se cumprir, porque senão Jesus, Nosso Senhor, teria dito
Gente, toma aqui essa pedrinha, leva essa pedrinha no bolso, a pedrinha está no céu. Né? Jesus não disse isso. Jesus, ele deu, nosso Senhor, ele deu os meios, o perdão, a oração, a vida em comunidade, a partilha. Mas veja, essa partilha aqui não vamos entender como hoje, não. Uma vida voltada para Deus. Para Deus. E deu. Então, mas ele não deu sinais mágicos. Então, o escapulário também não é um sinal mágico. O escapulário sempre aponta a salvação, aponta o Senhor. Né? E Nossa Senhora está lá. Ela é a nossa advogada, é o elemento de Nossa Senhora como advogada. Ela está nos defendendo. Defender, não tem como. Frei, também tem uma dúvida corriqueira, que é o seguinte: é bem sabido que antigamente, para o uso, né, do escapulário, havia um rito específico, né, que a pessoa tinha que ir num frei carmelita, e ele fazia todo aquele rito e tal. E hoje tem o que foi permitido que todos os padres, né, deem a bênção. Só que tem uma diferença aí entre a bênção do padre e do rito que é utilizado no escapulário. Tem diferença ou é a mesma coisa? O que seria isso? Veja bem, uma data aqui, mas é Paulo VI, vamos lá aqui. Antes, 70, 60, uma coisa até aí, ou era 64, eu não sei, eu não tenho uma data precisa. Na minha aula eu falo lá essa data, agora eu já não lembro. Para um padre diocesano ou de outras ordens religiosas impor o escapulário, era necessária uma autorização da Santa Sé para fazer isso. Carmelita, uma vez carmelita, ele poderia impor, mas o carmelita, padre, tá? Ele poderia impor o escapulário, claro. Depois, por causa desses pedidos, o Papa diz: todos aqueles que imporem, eles. Então, pronto, o Papa falou. Abriu e abre o céu, né? Tem a chave. Né? A chave não ficou só com São Pedro lá, não. Não foi passando de papa para papa. Né? Quando tem a posse na presidência da República, se passa uma faixa. O Papa não passa uma faixa, passa uma chave. É uma chave espiritual dada a ele e não a outros. Mas por que estava dizendo? Então, por causa ele autorizou, é válido. Agora, no rito, Vinícius, eu não estou com o rito aqui, eu devo ter um manual de bênçãos ali, mas está em algum lugar. Aqui, estamos gravando. Tem que ver os detalhes. Por exemplo, a partir de hoje, você faz parte da Ordem da Bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo. Mas se você não é do Carmelo, como é que você diz para o outro? Tá? Então, assim, pela honra de Nossa Senhora das Mercês, tem isso, está lá, tem isso no rito, você pode ser substituído. Eu, como Carmelo, vou dizer da ordem dos irmãos descalços da Bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo. Falo porque sou do Carmelo. Aqueles que receberam assim, dizem assim. Então, existem essas pequenas diferenças. Então, todos aqueles que usam escapulário são carmelitas. São carmelitas. Usam assim, que receberam a imposição. Então, são carmelitas. Excelente. Agora, para finalizar, Frei, comentar a respeito da Escola do Carmelo, né, que a Escola do Carmelo foi uma bênção para mim. Quando eu conheci ele, comecei a ver todos os vídeos. Por acaso, eu descobri ele pelo vídeo do escapulário. Foi o primeiro vídeo que eu comecei a ver os seus vídeos. Qual que é o objetivo principal mesmo? Claro, a gente sabe que a Escola do Carmelo é para divulgar a espiritualidade carmelita, mas assim, o senhor tem o que em mente assim, para trazer com a Escola do Carmelo futuramente? Olha, a Escola do Carmelo, no canal no YouTube, nem que eu seja YouTube, eu não. Eu tenho um canal que está chegando quase 1 milhão,
tem 800 mil, mas daqui a uns meses alcança 1 milhão. Num dia só, o canal teve 16.500 visualizações na novena de Nossa Senhora do Carmo. Veja, ele é uma pretensão para a espiritualidade do Carmelo por um carmelita. Hoje tem muita gente divulgando a espiritualidade do Carmelo. Então, mas eu quis me colocar para divulgar como carmelita. Todo domingo faço questão de lançar um videozinho sobre 4 minutos sobre o Evangelho, mas uma visão mais espiritual, um elemento principal, a conversão, e tudo na perspectiva do Carmelo. Não fico citando muitos santos naquele momento, porque 4 minutos somente. Também aulas, gravei 30 aulas sobre oração. Né? A palavra do Carmelo é oração, como dizia no início. Então, tem 30 aulas sobre oração, então deve ser. É bom que seja assistido. Mas não tem só 30 aulas. Como também comecei a lançar um curso sobre São João da Cruz. Graças a Deus já gravei mais 12 vídeos, mas não lancei, gravei acho que uns 10, lancei, depois eu não lancei mais. Por quê? Porque quero programar para lançar uma vez, porque eu prego muito retiro, prego retiro para padre, prego retiro para freira, prego retiro para leigo, prego retiro nos mosteiros. Eu ando o Brasil, então eu não tenho muito tempo assim. Então eu vou gravando aos poucos, depois eu lanço o curso de uma vez. Para a novena do Natal vai ter as monjas carmelitas, e lá tem um testemunho vocacional, tem um pensamento sobre os santos, tem voz do Carmelo, que são as monjas cantando. De vez em quando eu lanço alguma coisinha assim com as monjas. E assim eu vou mostrando aos poucos o Carmelo. Eu tenho uma pretensão de mostrar os santos. Então tem um curso sobre a Elizabeth da Trindade, tem alguma coisa sobre Teresinha, tem outros sobre algum outro santo. Sobre Santa Teresa de Ávila tem um outro vídeo, mas ainda vou lançar um curso sobre as moradas com fé em Deus, vai ter isso. Então eu vou aos poucos. Por que não tem ainda as moradas? Porque ainda vai ter. Né? Porque não tem porque vai ter. Não tem, mas vai ter. Aos poucos eu vou divulgando de forma sintética os elementos do Carmelo. Então, é o Carmelo por um carmelita. E, posteriormente, quero transformar, de fato, numa escola de espiritualidade online com curso à distância. Então, esse é o meu sonho e um sonho que vai se concretizar. Em fé em Deus, com certeza vai se concretizar. E se depender de mim, vou ajudá-lo para que se realize isso, dentro das minhas limitações. Reverendíssimo Padre Claudiano, quero agradecer profundamente pela sua participação hoje aqui comigo. Muito obrigado mesmo, aprendo muito com o senhor. Seus vídeos são uma bênção, uma joia mesmo, sempre estou divulgando aí para meus amigos, tem me ajudado bastante. E é sempre bom lá estar aparecendo a notificação no YouTube, lá aparecer, Escola do Carmelo publicou um novo vídeo. E realmente quero agradecer mesmo, de coração, pela sua obra que você tem feito aí, que realmente tem me ajudado e ajudado muitas pessoas. Eu agradeço a você pelo convite, né, de estar partilhando um pouquinho sobre o Carmelo, sobre vocação, do escapulário. Eu não falei tudo, mas porque tudo tem que ser sintético, né? Separados. A alegria poder também contribuir com o seu trabalho de evangelização. Vejo que você tem muita sede. E essa sede, digo, nunca será saciada. É bom que não seja totalmente aqui, não. Porque se você sacia, você para. Sede. E Deus é aquele que nos alimenta, é aquele que nos sacia. E você sabe que mesmo que chegue a 7ª morada, você não está saciado. Você vai saciar na visão beatífica. Esse é o saciar eternamente. Então, que você continue assim com muita sede, e eu também. Inclusive, estou com sede de água também agora. Deus abençoe. Vou dar uma benção. Tá? O Senhor esteja convosco. Ele está entre nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Santo. Amém. Glória a Deus. Salve Maria Santíssima. Boa noite, Maria. Padre Claudiano. Boa noite, Vinícius. Deus abençoe. Amém.